Mai, você falou que já estagiou numa penitenciária feminina. Como que foi trabalhar com esse público? Conta aqui pra gente. Foi muito legal. Lembra que quando eu era adolescente eu queria trabalhar com Criminal Minds, essas coisas? Eu fiz psicologia por conta disso. Eu queria ser uma Criminal Minds. Cheguei até a pesquisar como que era ser psicóloga da Marinha, mas aí eu descobri que tinha que saber nadar, nadar muito bem, nadar muito rápido, e eu falei, não é pra mim. E aí, no meu primeiro semestre de faculdade, eu tive aula com uma professora que trabalhava com psicodrama com os meninos da Fundação Casa. E eu falei, putz, é isso. Eu quero trabalhar com grupos. E aí a minha cabeça já foi mudando. E calhou de eu conseguir... Tinha, na Peraí, época... você até se especializou, né, em psicodrama. Me Só me fala especializei. um pouquinho pra entender do que se trata. Me especializei em psicodrama. O que é psicodrama? É uma abordagem da psicologia que envolve um pouco de teatro com a psicologia. Então, dentro da visão do psicodrama, o ser humano ele é um ser que está sempre em relação. Ou seja, na sociedade eu adoeço, mas também é na sociedade que eu me curo. Por isso, dentro do psicodrama se trabalha muito com grupos, porque é muito rico, você vai vendo as experiências dos outros, vai compartilhando e vai resolvendo suas questões interiores de uma maneira muito rápida. Procure terapia de grupo, que é muito legal, é muito rico. E dentro da terapia com psicodrama, a gente usa alguns jogos do teatro para ajudar nesse desenrolar da sessão. Então, como o psicodrama vê o ser humano como um ser em relação, o psicólogo ele tem um pouco mais de liberdade. Então, o psicólogo é um ser humano também. Ele não precisa ser uma tela em branco. Na psicanálise, por exemplo, algumas abordagens trazem que o psicólogo tem que ser o mais neutro possível. Porque o paciente vai colocar no psicólogo as questões dele, né? Vai projetar. E com base nisso, o psicólogo vai trabalhar. Então, se você, meu paciente, me faz uma pergunta do tipo... Nossa, você tá bem hoje? Você parece cansada. Eu, em uma abordagem que eu tenho que ser uma tela em branco, jogo a pergunta de novo. O que te faz pensar isso? No psicodrama, a gente vê como uma relação. Então, eu posso confirmar ou desconfirmar o que o paciente está falando. Então, eu tô gripada, num dia fudido, desculpa a palavra, e eu tô realmente com uma carinha acabada. Eu posso virar e falar, nossa, assim, é que eu tô resfriada, esse clima pegou muito, então eu tô um pouco abatida, mas eu tô bem pra atender. Se for tudo bem pra você, a gente pode continuar. Né? Eu posso responder, eu posso tirar dúvidas, eles podem saber um pouco da minha vida que não interfere no processo terapêutico, até porque a terapia se dá na relação. Claro que eu não saio pro bar com os meus pacientes, né? Tem um limite dentro disso também, por favor. E é uma terapia que tem muita ação, né? O drama não é do ser dramático, é da ação. Então eu levo muitos jogos, a gente trabalha muito com se colocar no lugar, né? Tomar papéis. Então tem paciente que chega e fala que tá sentindo um peso muito grande nas costas. Entra no lugar desse peso. Deixa eu conversar com esse peso. Oi, peso, tá me ouvindo? Quem é você que tá aí? Eu sou o cansaço. Então esse peso aí tem nome e é cansaço. Cansaço, há quanto tempo você tá na vida do fulano? E aí a pessoa meio que tomando o papel desse cansaço vai dando mais detalhes que às vezes ela nem tinha parado para refletir sobre. Então isso meio que por cima que é o psicodrama. E aí eu já gostava muito de psicodrama. Na verdade, no meu ensino médio, eu tive um professor que me deu aula de teatro e ele já sabia que eu ia ser psicóloga, que eu queria fazer psicologia. E ele me falou, se você realmente fizer psicologia, você vai ser uma ótima psicodramatista. Vidal, maravilhoso. E eu esqueci disso, entrei na faculdade, no primeiro semestre tive essa professora que trabalhava com psicodrama, lembrei dessa história do ensino médio, eu falei, nossa, é isso, porque eu sempre gostei muito de artes, sempre fui muito das artes, apesar de nunca ter feito teatro. E na época que eu estava na faculdade, eu nem lembro o nome do projeto, mas tinha meio que um concurso para estágios do governo. E eu prestei, eu fiz a prova, eu passei no início da minha faculdade.
E nunca me chamaram. Até que no meu último ano... E assim, eu prestei e eu coloquei que eu queria estagiar numa penitenciária. Nossa, já no início, assim, era permitido já fazer estágio? Não. Eu descobri isso de uma maneira muito triste, que foi conseguindo um estágio. E descobrindo que eu não podia. Porque era muito... Eu tava no meu 2º semestre. Então, foi bem triste isso. Mas, enfim. Ah, então você entrou e saiu por causa disso? Não na penitenciária. Eu estagiei com um professor de psicologia que dava cursos. E aí eu apoiava, né? Nas aulas, assistia às aulas também. Eram cursos de psicologia hospitalar. Então, esse foi o meu primeiro estágio. Foi o primeiro estágio. Isso. E aí a faculdade não aprovou. Então, eu fiquei com ele por um tempo, até conseguir um emprego, porque tinha que trabalhar. E depois eu saí. Porque era muito difícil eu conseguir estágio de psicologia. E eu não queria RH. Eu não tenho cara de RH. Todas as entrevistas de RH que eu já fiz, eu não passei. Por quê? Porque eu não tenho cara de RH. E aí, no início da faculdade, eu prestei essa prova. E eu fui muito bem. Eu quase gabaritei. Eu acho que eu errei uma questão. E nunca me chamaram. Nunca me chamaram. E sem a minha mãe saber, sem meus pais saberem, eu marquei que eu queria estagiar numa penitenciária. E nunca me chamaram. Eu falei, ok, né? Então tá. No meu último ano de faculdade, eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha passado e que tinha uma vaga e tinha as opções de penitenciária e uma é aqui na Zona Norte. Fica ali no Carandiru. Né? Fica do lado do Parque da Juventude. Perto da minha outra casa que eu morava. Tem uma penitenciária ali. Feminina. Tem duas, na verdade. A de Santana e a feminina da capital. Aí eu falei, vou nessa daqui que é perto de casa. Feminina da capital. E entrei. Entrei e comecei um estágio na penitenciária. Na época eu queria muito trabalhar com isso. Porque eu pensei, não, se eu entrar numa penitenciária, eu vou ser concursada, concurso público, ou seja, eu vou ter estabilidade e vou poder trabalhar com grupos. E aí eu descobri que não é bem assim, porque o psicólogo dentro de uma penitenciária, o psicólogo jurídico, ele faz um trabalho muito mais burocrático, de avaliação, de recepcionar as pessoas, entender como é que elas estão. Não tem tempo, não tem um espaço, que é uma grande crítica, na verdade, que eu faço ao sistema, não se tem um espaço para trabalhar o psicológico de quem está lá dentro. Porque, gente, ficar preso não é legal. É uma avaliação objetiva, né? Isso. Você faz uma triagem com quem está entrando, e aí, quando chega a época de soltar as presas, né, do alvará, você faz uma outra avaliação e faz uma preparação que seria a reintegração dessas pessoas, a reinserção dessas pessoas à sociedade. Que é uma outra crítica também, porque a gente sabe que tem um grande preconceito com quem sai do sistema penitenciário. Sim, com certeza. E o que gera muitas reincidências. Então, não é que a pessoa goste de roubar, mas ela perde muitas oportunidades por já ter sido presa. E tem muitos casos, é uma loucura, né? Porque aqui, a penitenciária feminina da capital, ela é uma penitenciária internacional. Então, ela recebe casos de tráfico, que são pegos em Guarulhos. E ela recebe também presas de outro país que entraram no Brasil em qualquer outro estado. Eles vêm pra cá. Porque ela é a penitenciária meio que internacional, vamos dizer assim. Né? Ela é de segurança máxima e todo mundo que é de outro país vai pra lá. Então, assim, entrei como estagiária. E aí, o que eu fazia como estagiária de psicologia lá? Traduzia as presas. Porque eu tenho um curso de inglês. Né? Quando eu era pequenininha, minha mãe me colocou, fiz dos meus 8 aos 18. Então, com todas as presas de fora, era Pompom, era o meu apelido de lá, meu vulgo. Pomps, vai lá falar com presa, vai lá traduzir. Chegou gente, vai ajudar. Eu ia lá fazer essa tradução. E com os outros estagiários, éramos 4, né? 2 duplas de estágio. A gente montou um grupo para trabalhar com as reeducandas, que na verdade não se fala presa, se fala reeducandas. A gente montou um grupo com as reeducandas para trabalhar o feminino com elas, né? O reconhecer. Acho que era esse o nome do grupo. O que eu fazia lá? A gente fez esse grupo, eu traduzia as presas. Era muito isso. Era
bem trabalho de estagiário mesmo. Vai pegar não sei o que em tal pavilhão. Aí eu atravesso a prisão, vou no pavilhão, entrego o papel, pego a assinatura, volto com a assinatura, vai para outro. Lá também tem o espaço materno. Então, a PFC também Feminina da Capital, PFC. Ela recebe as mulheres grávidas ou com bebê de até 6 meses, se eu não me engano. Após os 6 meses, os bebês vão para a família. Se a família não pegar o bebê, eles vão para adoção, né? E lá ficavam também essas mulheres. Então, eu ficava muito lá na ala do materno, dando fralda, dando roupinha, conversando com as mulheres. Essa penitenciária ela tem muito projeto social. Então, tinha um projeto de dança que eu acompanhava, igreja que vai fazer missa, tinha um projeto de um sarau do Poetas do Tietê, que ia para lá também. Então, tinha todo um cronograma de atividade. Os estagiários do setor de reintegração iam lá acompanhar, ver se estava tudo certo, se precisava de material. Então, era meio Ficou que quanto isso. tempo nesse estágio? 1 ano, porque eu me formei. Mas aí você não quis dar continuidade? Para entrar no sistema é concurso público. E aí não tinha nenhum concurso público aberto. Os que abriram eu prestei, mas não passei. E eu também percebi que não era bem isso que eu queria. Porque eu não queria ficar com a parte burocrática. Eu queria ficar com a parte de contato, de apoio, de psicoterapia, ou então de socioterapia, né? Trabalho mais humanizado, digamos assim, né? Exato. Eu não queria ficar fazendo entrevista. Sem contar que adoece muito, né? O sistema adoece. Porque é muito pesado, você tem que lidar com questões muito fortes, né? Não é nem que atender as presas seja pesado, mas a dinâmica do sistema é uma dinâmica que envolve muita política, muita politicagem, muitas questões que fogem do nosso alcance e que diminuem o potencial que o setor de reintegração teria, por exemplo. Sim. Se torna uma pessoa inútil ali dentro, né? Acaba sendo mais ou menos isso. Você não vira consegue parte... trabalhar, fazer seu real trabalho, né? Essa é a verdade. Exato. Você vira parte do sistema, né? Você E tem já aconteceu alguma situação lá, assim, que lhe deixou, tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui não, mas aconteceram muitas situações lá. Teve uma vez que a gente estava preparando para o Dia das Mulheres, ia ter um grande evento, e a gente estava montando uma sala de yoga e reiki. E para isso a gente ia ter que levar uma maca do materno para dentro dos pavilhões, porque o materno fica separado das outras presas. E aí eu peguei um carrinho de madeira, fui eu e o meu parceiro de estágio, o Glauber. Vamos lá pegar a maca. A gente colocou a maca. É muito coisa de estagiário de série, gente. Estagiário faz tudo mesmo. E vamos levar a maca. Aquelas macas de hospital antigo, de ferro, pesadíssima. Sim. A gente foi, levou de um lugar para o outro, do ponto A ao ponto B. O ponto B era um pavilhão que para subir tinha uma rampa. Então a gente subiu com o carrinho na rampa, tirou a maca, deixou a maca apoiada, ele segurou a maca, só que a gente ia ter que descer o carrinho para conseguir entrar com a maca no pavilhão de fato. E aí eu fui descer o carrinho de madeira, gigante, sem freio, na frente do carrinho. Por quê? Não sei, porque eu sou trouxa. E aí eu fui descendo o carrinho porque eu achei que o meu corpo ia dar conta de segurar. E aí no início da descida eu falei, fudeu, não vai dar conta de segurar. E o Glau vendo tudo. E eu segurando o carrinho. Aí eu comecei a correr do carrinho na rampa, desci a rampa correndo. No fim da rampa tinha uma calçada, uma rua, uma calçada e um muro. Nossa. Então eu ia ser esmagada pelo carrinho. Eu desisti de tentar frear, saí correndo e ele perdeu a velocidade. Foi Deus, não sei. Deusas, alguém. Porque o carrinho perdeu a velocidade, eu parei assim de frente com a grade, o carrinho parou também. O Glau lá em cima segurando a maca, rindo desesperadamente. Eu rindo de nervoso e tinha uma presa varrendo a rua que olhou pra gente e fez assim...
Esses nunca trabalharam mesmo. E eu morrendo de vergonha. Quase morri na prisão e fiquei morrendo de vergonha. Curiosidades. Ele é meu parceiro hoje, mora comigo. Sério? Sério. Vocês se conheceram lá? A gente se conheceu na prisão. Começaram a namorar. Que romântico. Muito. E eu costumo brincar que foi nesse momento que ele se apaixonou por mim. Quando eu quase morri atropelada por um carrinho de mão de madeira. Nossa, mas assim, com as presas mesmo, nunca aconteceu nenhuma situação desagradável? Já teve um atendimento que eu fiz, que era uma mulher que ela tava sem ver os filhos e ela tava dissociando. Então ela começou a falar sozinha e começou a gerar um certo medo nas outras presas. Então, Pompom vai atender. Vou atender. E aí eu fui fazer um teste psicológico nela pra entender, né, o que tava rolando. E aí, no meio do teste, ela tava com uma garrafinha d'água, ela travou, pegou a garrafinha e começou a fazer assim. Com um barulhinho na boca. Aí eu fiz essa cara que você fez, respirei fundo, porque nos atendimentos a gente fica sozinha com a presa, né? Tem uma guarda, a gente chama de... como é que é? ASP? Assistente de Segurança Penitenciária? Enfim, tinha guardia, já faz muito tempo, gente, que eu não tenho contato com o sistema. Tinha lá a guardinha, mas ela ficava fora do corredor, até por conta de sigilo, né? Pra presa se sentir mais à vontade, né? Pra reeducanda se sentir mais à vontade de conversar. Estava eu e a reeducanda, apertando assim, que não seja o meu pescoço. Aí eu respirei fundo, fiquei olhando ela. Aí eu perguntei, você tá bem? Quer parar? Aí ela voltou, não, tá tudo bem. Deixou a garrafinha de lado e continuou desenhando. Tá bom. Mas o que ela tinha, assim, na sua opinião? Eu acho que era uma questão de não poder ver os filhos. Né? Como ela ficou privada de ver os filhos, porque a família parou de levar os filhos por N questões, né? Ela começou a dar uma surtada, porque ela era muito vinculada com essas crianças. Né? Afastou a mãe do bebê, afastou a mãe das crianças, né, dos filhos pequenos, e ela começou a ficar muito angustiada. E foi uma angústia que ela não deu conta de lidar. Porque, assim, gente, a prisão não é um lugar muito legal. Você não tem muita coisa, né? Lá não era uma prisão agressiva, então era muito tranquilo. Pra vocês terem uma noção, tinha um carneirinho lá, tinham ovelhas lá na prisão, que as presas cuidavam. E aí nasceu um carneirinho, e uma delas adotou, dormia com um carneirinho na cela. Muito bonitinho. Então, assim, era até que humanizado. Perto de muitas prisões por aí. Mas não é um ambiente muito legal. É muito tenso, você vê sempre as mesmas pessoas, você não tem privacidade nenhuma. Nenhuma. É pesado. É pesado. Em algum momento lá, trabalhando, você sentia medo? Nunca senti medo. Nunca senti medo. Não, a gente também pegou uma fase tranquila no sistema, né? Sei lá, acho que se fosse na época dos... Foi 2010 que teve o... não é paralisação? Toque de recolher. Se fosse na época do toque de recolher, certamente eu ia ter medo, porque eu não sou trouxa. Mas os reeducandos, eles têm um carinho especial pela galera da reintegração, porque eles sabem que a gente tá lá pra ajudar, né? E é a gente que ouve, é a gente que corre atrás de documentação, é a gente que corre atrás de família, é a gente que corre atrás de pedido. Porque muitas vezes eles perdem contato. E não porque não tem contato com a família, ou porque a família não quer ver, mas porque some, a pessoa desaparece. E aí é o setor de reintegração que vai, busca no Facebook, busca no Google, procura CPF, procura endereço, entra em contato com a família para avisar, faz essa ponte para que o reeducando e a família conversem. E é isso, você não tem celular. Você não tem com quem conversar, não tem TV para você ficar assistindo. Né? No mais um radinho e olhe lá. Então, assim... É muito fechado. Livro, o pessoal lê bastante porque é isso que tem, né? E você fica lá. Na sua opinião, Má, quem acaba ficando muito tempo presa, seja homem, seja mulher, quais as chances de desenvolver algum problema psicológico com o passar do tempo? Porque assim, você está muito, né, preso numa bolha... longe da sociedade, e como
funciona a cabeça dessa pessoa lá depois de um tempo, ou tanto tempo preso, né? Ou presa. Então, Principalmente as mulheres que são mais, digamos, né? Psicologicamente, emocionalmente mais fracas, né? então, tem uma questão que a gente chama de institucionalização. Isso acontece tanto com quem trabalha quanto com quem está em uma instituição. A prisão é uma instituição, né? O que é esse processo de institucionalização? Não é que necessariamente todo mundo que vai preso sai de lá com alguma questão psicológica. Isso vai depender muito da vivência prévia dessa pessoa, porque talvez ela já tenha uma questão, do que ela viver lá na prisão, porque nem todas têm carneirinhos, não tem um excedente populacional, você não tem tantos problemas quanto tem na maioria, né? Lá é meio que exceção. Então, assim, tô falando que eu vivenciei uma exceção da regra. Vai do que você vivencia lá dentro, porque muitas vezes tem conflitos, tem a questão das facções, né, que existem lá. Na PFC não tinha, reza a lenda aqui. Mas em outras tem. Então é muito complicado. E, no geral, o tempo que você passa lá. Mas todo mundo passa por um processo de institucionalização. Quando você entra numa instituição e passa muito tempo nela, você passa a viver essa instituição. Então, sabe quando falam, veste a camisa da empresa, e você vê as pessoas meio que ovacionando grandes empresários, o chefe, essas coisas? É um processo de institucionalização. Você está institucionalizado. No sistema carcerário, acontece muito dessas mulheres quando saírem, né? As mulheres e os homens também, não saberem lidar com a sociedade. Porque imagina, você pega uma pena de 3 anos. 3 anos atrás, como que era a internet, celular, como que é hoje? 3 anos. 3 anos, às vezes, é o tempo que as mulheres ficam lá esperando o tempo da pena. Que não tá muito certo também. Eu tô tirando dado da cabeça, tá, gente? Não tem esses dados, não. Mas, assim, demora até você passar pelo julgamento, até estabelecer a pena, até você cumprir a pena. É um tempo. Então, o mundo muda muito rápido e você tá numa bolha. É literalmente isso. Você leva pra sua vida alguns aprendizados. Então, tem gente que anda com as mãos pra trás. Por quê? Porque quando você tá andando na prisão, você tem que andar com as mãos para trás. Por uma questão de segurança, né, dos funcionários. E por uma questão de institucionalização. Uniforme. Você está sempre uniformizada, você perde a sua individualidade. Outro exemplo de institucionalização de profissionais. Quem trabalha em instituição de saúde mental, que a gente não fala mais manicômio, né? Hoje em dia a gente tem os CAPs, que trata as pessoas sem precisar internar. Mas antigamente, quem trabalhava nos manicômios, né, às vezes, sei lá, trabalha com pessoas que têm um déficit e falam que nem criança, e aí você vai percebendo que o profissional, de tanto se relacionar com pessoas que falam como criança, passa a falar como criança no seu dia a dia. E não percebe. Você não percebe. Você pega os trejeitos, você vai vivendo em um mundo paralelo. E quando você sai, esse mundo paralelo não sai de você. Então, por isso que existe a questão da reintegração, do setor de reintegração. Por isso que eu falei que tem uma crítica muito grande, no sentido de não ter tanto espaço para reintegrar. E o preconceito social que existe afeta muito mais até do que essa questão do que você... Você já sai carregando o peso de fui presa. Aí, vamos supor, você foi presa, você não quer mais, tá no crime... Você quer um emprego e ninguém te aceita no emprego porque você já foi presa. Antecedentes criminais. Então, às vezes isso traz mais questões porque você não tem mais espaço, né, na sociedade. Quem é você na sociedade? Você vira um pária. Você vai para a margem. Não tem um espaço para você se desenvolver. É muito diferente ver as mulheres fora da cadeia e dentro da cadeia. Porque algumas mulheres saíram, né? Elas cumpriram a pena e saíram. E aí a gente via, né? A gente já encontrou com algumas a vaidade. Dentro da cadeia é muito difícil. Você não tem se cuidar, você vai se cuidar para quem também, né?
Então, você vê a mulher dentro da cadeia e você vê ela fora, são pessoas diferentes. São muito diferentes, né? Eu não tenho muito arcabouço do universo masculino, né? Porque eu não fui para uma prisão feminina, nunca visitei. Mas na feminina você vê muito isso, né? Então, perde vaidade, você perde a noção de quem você é, senso de identidade, porque você tem que ser padronizado, você está padronizado lá dentro, né? Cumprindo a sua pena. Então, tudo isso meio que afeta o psicológico. Não é que você ganhe uma doença psicológica, você sai de lá com ansiedade. Dependendo do que você viver, você pode sair muito com crises ansiosas, Esquizofrenia pânico. é muito comum, né? As pessoas desenvolverem na prisão. Então, não é nem que a pessoa desenvolve. Inclusive, curiosidade, né? Muita gente já tem algum transtorno mental, acaba indo para a rua por conta do transtorno mental, porque não teve acesso à informação, nem a cuidado, nem a tratamento. Quando tá na rua, se envolve com drogas, e não é as drogas que causam essa doença mental, mas pode dar o start, né? Pode tanto dar um start num caso de esquizofrenia, num surto, quanto aumentar, né, o grau, intensificar a situação. E aí essa pessoa que está usando droga vai presa como traficante. Não porque ela é traficante, mas porque ela está portando uma pedrinha de crack. Vai pro camburão, chega na prisão, e na prisão ela passa, bom, na PFC, né, pelo menos, passa por todos os atendimentos, inclusive psiquiátrico, descobre que essa pessoa precisa de uma medicação, e é na prisão que essa pessoa passa a cuidar desse transtorno. Então, não é que a prisão faz você desenvolver um transtorno, tipo esquizofrenia, é uma coisa muito específica, né? Você já tem uma questão biológica por trás, né? Você não desenvolve do nada. E o grande ponto é em que momento pararam para te dar atenção para você descobrir que você tem isso. Então, às vezes, as pessoas saem com depressão, saem com ansiedade, saem com esquizofrenia, não porque ganhou lá. Ó, presente, você tá presa e agora você tem aí uma esquizofrenia. Mas porque você conseguiu passar, teve acesso à saúde. Sim. Olha que loucura. Um monte de mulher falava, né, que passou a ter refeição 3 vezes ao dia na prisão. E aí tem gente que fala, tem gente que vai presa só pra ter refeição 3 vezes por dia. Gente, não compensa. Elas tinham refeição de 3 vezes ao dia e agradeciam isso. Mas, tipo, não compensa você... E elas também falavam isso. Não compensa você ser preso pra ter uma refeição. Sabe? É foda o sistema carcerário. É pesado. Não, imagina. Mas como eu já gostava dessas coisas mais Pesadas, então... chocantes. Estava no lugar certo. Nunca foi algo que me mobilizou, que me deixou ansiosa, que me deixou com medo, que me fez perder o sono. Nunca me afetou negativamente. Caramba, que bom. Eu tava meio que preparada. Hoje em dia, faço só atendimentos clínicos, gente.